Bom, vamos lá então criar a nossa controller de listagem de mensagens. Então, como são mensagens, vamos no mensagem.controller.ts e criar aqui um novo método public async, vou dar o nome de listar, com os nossos mesmos parâmetros, rec e o res, do tipo response. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter aqui é o usuário remetente e o usuário destinatário. Então isso não vai ser problema nenhum para a gente, já que agora temos os nossos middlewares que capturam exatamente isso que a gente precisa. Então lá no nosso controller de enviar, a gente já fez isso. Pegamos o remetente e pegamos o destinatário. Então é só a gente reaproveitar esse nosso código dos middlewares. Então para ficar mais fácil, eu vou criar aqui duas propriedades que vai ajudar um pouquinho a gente fazer essa manipulação. Então eu vou criar o ID do usuário logado, que vai ser quem? Vai ser o rec.usuário.id e também o ID do usuário chat. Vou deixar o nome, né, para ficar padrão, que vai ser rec.usuário-chat.id. Beleza? Então antes da gente continuar, vou criar a minha rota também lá no arquivo de rotas de mensagens. E aqui não tem segredo nenhum. Vou até copiar esse meu post e vou colar aqui. Então ele vai ser bem semelhante. A diferença é que não vai ser um post, vai ser um get. Porque quando a gente quer buscar dados do servidor, geralmente a gente usa o método get. Então eu vou passar um ID também, que seria o mesmo ID daqui, né? Seria o destinatário. E por fim, então já passaremos os nossos dois middlewares da mesma forma, né? Então que vai validar, vai fazer tudo que precisa ser feito. E por fim, ao invés de enviar, eu vou chamar o método listar. Então beleza, agora é só voltar no mensagem controller. Então vamos criar aqui então a nossa consulta, que vai ser um pouco mais robusta, que a gente vai ver esses operadores aí do MongoDB. Então vou criar uma const mensagens, que vai receber await mensagem model, e vamos usar o método find. E aqui dentro do find eu vou colocar um objeto, e aqui dentro desse objeto a gente vai criar a nossa consulta. Bom, então para auxiliar um pouquinho, eu vou voltar aqui na documentação do MongoDB, e aqui eu estou com o operador AND aberto. Então aqui ele dá um exemplo semelhante ao que a gente vai ter que fazer. Então nesse caso ele dá um AND, e aqui dentro ele dá dois OR. E aqui ele explica mais ou menos o que essa consulta está fazendo, né? Então o price precisa ser igual a 0.99 ou 1.99. Então tem que atender esse requisito e também atender esse outro aqui, né? O sale tem que ser igual a true ou a quantidade tem que ser menor que 20. Então no nosso caso vai ter só uma diferença. Então a gente vai ter um OR aqui e dois AND, né? O OR seria para testar duas condições, que é aquelas duas do usuário remetente e o destinatário, né? Eles precisam ser ou um tem que ser destinatário e o outro remetente, ou um tem que ser remetente e o outro tem que ser destinatário. Então vamos criar ela lá. Então, primeiro eu uso o cifrão aqui e dou o OR. Beleza, agora eu abro um array aqui de objetos que vai ter os nossos dois AND. Então, o primeiro AND, coloco aqui, cifrão AND. Então, o primeiro AND é um array que vai ter dois objetos. O primeiro objeto vai ser ID, vai ser remetente. Então a gente vai buscar o remetente que seja o ID do usuário logado.
E o segundo objeto será o destinatário, que vai buscar o ID do usuário chat. Beleza. Então, o primeiro objeto é esse. E agora, o segundo objeto é simplesmente o contrário. Então, vou copiar essa linha aqui e vou colar. Então, aqui, o remetente vai ter que ser o ID usuário chat. E o destinatário tem que ser o ID usuário logado. Então é isso. Agora eu só vou retornar aqui uma resposta. res.json, passando o meu mensagens. E tipar aqui também uma promise do tipo response. Então, na próxima aula, a gente faz outras implementações aqui dentro desse método.